vocês comentários ativados, né? Deixa eu ver se está aparecendo na minha cabeça aqui. Tá, ok. Estão me ouvindo bem? Quero saber o feedback de vocês aí. Não funciona. Né? Estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, estão escutando bem a minha voz? Só para eu saber se está tudo ok. Olha lá, tudo ok com a voz? Beleza. Então, gente, duas coisinhas rápidas aqui antes de a gente começar o nosso assunto hoje, dentro dos limites, né, que a plataforma permite, tá? Primeira coisa, né, muitas pessoas perguntam para mim a respeito dos Guardiões do Tempo, né? Link tá na minha bio, tá bom? Lá no meu Instagram, só clicar, fazer a inscrição e fazer parte desse time aí, onde eu tô no ambiente sem censura, eu posso falar o que eu quiser e lá sim o bicho pega. E o que eu não posso falar, eu falo aqui codificado. Então, muitas palavras que eu não posso usar, porque a plataforma não permite, eu vou usar em código, tá bom? Mas vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando, tá ok? Então, por enquanto, eu não estou lendo ainda as perguntas de vocês, que eu quero passar algumas informações. Então, uma é essa, tá bom? Muita gente, como entrar nos Guardiões? MGL se incorporou nos Guardiões, são todos um grupo só agora, tá bom? Outras pessoas perguntam, né, para a nossa, olha só que chique, expedição, né, viagem para o Egito e Israel, né? Então entre em contato diretamente com a Gesher Turismo, tá, em Campinas, que ela que está organizando tudo isso. Nós vamos apenas com 100 pessoas para lá, né? E já está esgotando, tem algumas vagas ainda e vai ser muito legal ter essa experiência junto com vocês. Pra vocês terem uma ideia, o Cairo, né, é considerado o centro do mundo, porque ali naquela região onde estão as pirâmides, as 3 grandes pirâmides, elas dividem a terra em proporções praticamente iguais, em terra e mares, né? Então é considerado meio que o centro do mundo, né? Bem interessante. Tem uma ligação também com a sequência Fibonacci e tudo mais, coisas que eu já falei em vídeo, tá bom? Então, uma vez explicado isso, né, eu também, pessoas perguntam para mim sobre indicação de livros, tá? Então eu vou indicar rapidamente alguns livros para vocês que vai aumentar. Esse daqui, muito interessante, tá bom? Esse aqui está descontinuado, A Vida Secreta das Plantas, está descontinuado, você acha em PDF. Para quem quer saber mais sobre o poder e influência da música na nossa psique, tá? Esse aqui é o poder oculto da música, tá bom? Esse aqui está descontinuado também. Maçonaria, Daniel, como é que é a maçonaria? É satânico, não é satânico e blá blá blá. E tem pastor maçom pra caramba, né? Pois é. Então está descontinuado, mas você encontra, né, em PDF. Esse aqui, Fator Melquisedeque, vai quebrar um pouco os seus preconceitos. Feridos em nome de Deus, ou seja, não é só você que está ferido em nome de Deus. Fernão Capelo Gaivota, reflexões interessantes, uma metáfora muito legal, tá bom? Muito bacana. Esse aqui está descontinuado também, A Serpente e o Arco-Íris, mas você acha em PDF. Brasília Secreta, claro que tiraram de cena, né? Porque tem muita informação aqui, mas você acha em PDF também. O Amor Vence, do Rob Bell, para variar, também descontinuado. Tudo hoje que retrata a verdade, que faz você pensar, né? As pessoas acabam, né, tirando de cena aí, né? Então, interessante. Né? Esse daqui também, O Poder Oculto na Live, né? Olha só aqui, né? Peraí. Poder Oculto, né? Aqui também nas mensagens ocultas da água. Nós somos 70% água, tá? Dá uma lida nesse livro, bem interessante. Outra coisa, Sun Tzu, A Arte da Guerra. Você precisa saber guerrear, né? Não adianta só conhecer, né, o adversário, você tem que saber lutar contra o adversário. E para isso tem que conhecer as armas de Deus, né? Segredos do Templo de Salomão, assunto esse que a gente vai também abarcar no grupo dos Guardiões, né? Livro 2, tom 2 aqui da Filho do Fogo, já publicado, né, pela editora Arcádia, com excelente qualidade. Fica a dica aí também. A História. Eu não consigo ler a Bíblia, Daniel. A Bíblia é muito complexa. Lê então esse livro chamado A História. Ele conta a Bíblia de maneira cronológica, tá? E romanceada, de forma que você possa entender melhor, tá bom? E também fica aí a dica, deixa eu pegar aqui, para a trilogia, né? Por enquanto, trilogia, né? A História de Mitri, volume 1. Esse aqui, quando lançado pela editora Planeta, ficou 3 semanas seguidas entre os mais vendidos na Amazon. Fiquei na frente do Stephen King, gente, né?
Eles já lançaram, então, a Editora Arcade, o tomo 2 e o tomo 3, tá? Com excelente acabamento, ilustrações, etc e tal, tá bom? E também, né, para quem não sabe, quem está me seguindo há pouco tempo, né, esse livro aqui, que faz parte da série Filho do Fogo, agora vai ser tudo Filho do Fogo, tá vendo esse selinho aqui, ó? Né, foi laureado com o prêmio Areté, é um prêmio literário, né, muito conceituado dentro do meio gospel e tal, então fica aí algumas dicas para vocês, tá bom? E também fica a dica para vocês conhecerem mais, quem vai para o Egito, conhecer o Egito para Rastros do Oculto, tá bom? Publicado pela Editora Arcádia, uma qualidade incrível, né, infinitamente incrível, olha só o acabamento, tudo. Olha a grossura que o livro ficou, vê como ele era antes, gente, era um negócio assim pequeno. Então, é o seguinte, vamos entrar na pauta de hoje, tá? Prestem bem atenção, eu vou falar em códigos primeiro, quero passar uma mensagem para vocês, depois eu vou abrir para perguntas, né? Aí eu vou estar lendo o que vocês estão colocando aí. E por enquanto eu não estou lendo, tá? Estou focado aqui no que eu tenho que passar para vocês. Então vamos lá. Existe uma frase, né, de Rockefeller, deixa eu pegar aqui. Essa frase é antiga, tá? Ela não é nova, não. Ele chegou a dizer o seguinte, né? Para quem não sabe, Rockefeller faz parte, sim, do clube de golfe, é um dos donos do mundo, né? Chamado donos do mundo, né? Não apenas Rockefeller, mas Bill Gates, né? Vladimir Putin, Donald Trump e tantos outros, Macron, né? Fazem parte de uma grande cúpula, né? Que governa o mundo, que ditam regras, né? Dentre eles os Soros, empresários também, indústrias farmacêuticas, assunto que eu não posso abarcar aqui por causa da porcaria da censura, né? Mas Rockefeller chegou a dizer o seguinte: estamos à beira de uma transformação global. Rockefeller falou, essa frase não é nova não, tá? Ela é mais antiga, tá bom? Porque estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos, tudo que nós precisamos é apenas de uma grande crise, Crise essa que nós estamos já começando a vivenciar e experienciar, né? Uma grande crise e as nações aceitarão o que? A nova ordem, tá bom? Frase de Rockefeller, né? Rockefeller falou isso aí, aqui ó, na History. Então, bem interessante isso aqui, né? Agora, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre esse aqui ainda não vou falar, eu vou falar mais pra frente. Então, a frase ela não é recente, mas ela é meio que profética, né? Como que eles conhecem, digamos assim, o calendário. Então, eles já estão preparados para isso. Para chegar nesse tempo, nesse momento da história, foram anos de preparo, anos de estudo, né? De controle das massas, de preparo de mensagens subliminares, né? De coisas graduais que foram sendo introduzidas, inclusive nas igrejas. As doutrinas de demônios e as doutrinas humanas, hoje impregnadas em muitas igrejas, com raras e honrosas exceções, né, foram plantadas com propósito. E foi uma coisa assim, uma coisa, como é que eu vou dizer, plantada gradualmente, tá? A ONU, então, olha detalhes aqui das últimas notícias, tá? Gente, meu Deus, minha impressora tá ficando louca. Tá mandando mensagem para mim o tempo todo aqui. Então, ó, a ONU, olha só, né? A ONU alerta, meu Deus, o que eu faço? Né? A ONU alerta, países podem declarar crise de fome para 2023, tá? A ONU alerta, a ONU, tá bom? Não é o Zé da esquina, não é o satanista de TikTok, tá bom? Né? Então a ONU alerta, países podem declarar crise de fome, né? E aí falam que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? Mas o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos transgênicos em todo o planeta. O primeiro é os Estados Unidos, o impressor está mandando mensagem para mim, não sei por que aqui. Né? Então, os Estados Unidos ele é simplesmente o maior produtor do planeta, né? Em transgênicos, e o Brasil é o segundo, né? Meu Deus, que ataque, né? Eu não consigo fazer uma live sossegado, né? Caramba, com tanto tempo a minha impressora me incomodar, vou cancelar tudo aqui, né? Então, vou cancelar, deve ter um monte de coisa lá encalhada para imprimir, de repente a impressora resolveu imprimir, sei lá, vai saber o que está acontecendo. Então a ONU alertou, ONU, tá? Caramba! Tá amarrado, em nome de Jesus, nessa impressora. Essa impressora é de Satanás. Tem que desligar a impressora, né? Só que eu estou longe dela. Mas o Wi-Fi chega nela e pega, né? Bom, vamos lá. Então, a ONU alerta, ou seja, não é o satanista do TikTok, tá? É a ONU, tá bom?
Países podem declarar crise de fome para 2020. Aí fala, Brasil vai ser um celeiro um celeiro para o mundo, porque nós temos muitas terras produtivas, mas produzimos alimentos transgênicos, o segundo maior produtor do mundo. Trigo, soja, milho, né? Tudo transgênico, feijão transgênico, um monte de porcaria transgênica. Até a indústria farmacêutica usa também elementos transgênicos para a produção de remédios, sabia disso? Pois é, também, né? Então, ou seja, nós iremos distribuir para o mundo, na verdade, tem palavras que eu não posso usar. Aquilo que a cobra faz quando te pica, tá? Uma cobra peçonhenta, né, te pica, tá bom? Então o Brasil vai distribuir algo peçonhento, tá bom? Para o mundo, né? E não saudável, melhor dizendo assim, tá? Então a Europa atualmente enfrenta, meu Deus, o negócio tá feio aqui. A Europa enfrenta, dentre outras coisas, crise de energia. A Europa já enfrenta atualmente crise de energia. Crise de energia, meu Deus! A impressora ficou louca, né? A Europa enfrenta uma crise de energia, dentre outras coisas, né? Dentre muitas coisas que nós já falamos em lives passadas, a Europa atualmente enfrenta uma crise de energia e não sabe como vai ser o ano 2023. E eles precisam de energia para aquecimento, né? Para calefação. É fundamental isso para eles. Lá é frio pra caramba, né? Então eles já estão preocupados com o ano de 2023, porque não sabem se vai ter energia para abastecimento em 2023. Né? A França já tem protestos por toda a França, já está faltando combustível na França. Protestos por aumento da inflação. E a inflação vai aumentar. Essa crise econômica vai se espalhar pelo mundo. Como Rockefeller disse profeticamente, é necessária uma crise, não é? Porque se não tiver a crise, ninguém aceita a nova ordem, não é? Agora, o que fez com que Hitler fosse ouvido, né? Uma crise. Com a quebra da Bolsa de Nova York, Hitler passou a ser ouvido. E todo mundo acreditou que ele seria o salvador da pátria, não é assim? Pois é. Então não é por acaso, tá bom? As coisas estão concatenadas. Como vocês sabem também, 72% dos economistas dos Estados Unidos, isso é notícia, tá bom? Né? Eles esperam uma grande recessão para os próximos 12 meses, a contar de agora, ou seja, para o final do ano que vem, exatamente como já publiquei no meu Instagram também, né? E já fui advertido por isso também, né? Agora que eu estou podendo fazer live, hoje me liberaram fazer live, né? Então as próximas, quem sabe, a gente faz lá. Ou seja, final de 2023, muita coisa acontecendo. Um executivo da JP Morgan também fala sobre recessão em 2023, né? Olha só quanta coisa acontecendo. O executivo da JP Morgan, né, uma empresa de investimentos, de negócios, ele fala sobre recessão global em 2023. Está vendo como as coisas estão acontecendo? Quando eu falava sobre 2023, calendário secreto, muita gente, não acreditou. Não, você está viajando na maionese, Daniel, você não sabe nada, né? Pois é, mas assim, o diabo, ele possui uma natureza psicomotora, assim como eu e você. Então ele muda à medida em que ele aprende. Então imagina você estar dentro de um barco e você tem uma rota para seguir, mas você está indo em meio a uma tempestade. O que o capitão faz? Ele desvia o barco, né? Ele muda a rota, ele ajusta a rota para não atravessar a tempestade. Então eu imaginei até mesmo que Donald Trump seria reeleito. Mas hoje, olhando com mais maturidade, vendo o desdobramento das coisas, fica muito notório que foi um passo estratégico. Era bom retirá-lo de cena, porque a imagem dele ficaria desgastada, ficaria maculada. Então ele sai de cena, ele fez o que ele tinha que cumprir exatamente em 2018, onde Israel completou 70 anos, né? Ou seja, uma geração bíblica, conforme Jesus fala em Mateus 24, uma geração, né? E aí, o que ele faz exatamente em 2018, né? 70 anos de Israel, o 45º presidente norte-americano, algo que eu cansei de falar para vocês, gente. Fiquem de olho no 45º, né? A Rússia ajudou ele sim nas eleições, a CIA comprovou e abafaram o caso. Por que abafaram o caso? Porque tem forças poderosas por trás, né? Forças poderosas, vocês nem imaginam, né? Então, abafaram o caso. Ele fez o que ele tinha que fazer. O genro dele fez acordos de paz com Israel, uma série de coisas, né? E ele também estabeleceu a transferência da embaixada americana para Jerusalém, que tem um desdobramento espiritual que vocês nem têm ideia do que é isso, tá? Isso é um dos sinais que molduram a volta de Jesus. Jesus disse que ele estaria às portas
quando a figueira estivesse tenra, né? Quando os ramos estivessem florescendo. Não vai passar essa geração 70 anos, 2018, embaixada vai lá para Jerusalém, não por acaso, pelo 45º presidente norte-americano. Biden então pega um rojão na mão, só pepina em cima dele, não tá comprando pílula anti-radiação, né? Só que não adianta iodeto de potássio, porque o iodeto de potássio, ele pode atenuar o sangramento causado pela radiação. Porém, né, não faz com que você fique isento, né, de estar exposto à radiação. Se fosse assim, quem tira raio-x, quem trabalha em unidades de hospitalares que tiram raio-x, não precisava usar aquele colete de chumbo, tomava a pílula e pronto, fim do problema, os problemas acabaram. Só que não, tá? A verdade é que apenas atenua, além das armas químicas, né, que a Rússia tem, né, foi filmado, eu não posso passar aqui porque certamente eu vou ser censurado, isso é assunto para os Guardiões, na plataforma Sem Censura, né, ondas que semelhantes às HAARP, né, foram filmadas, conseguiram ser filmadas, documentadas. O céu está meio nublado, então conseguiram ver feixes de ondas ali, né? A Rússia está mandando bala, não está brincando com a situação, tá bom? Né? Olha outra coisa interessante, isso aqui eu quero que vocês guardem. Um membro da família Rothschild, eu já falei deles, eles são quem? Os donos da revista Economist, né? E declaradamente satanistas, né? Todas as ações dele, eles cantam a bola, tudo que eles publicam acaba acontecendo. Então os donos da família Rothschild patentearam o teste do convite, do convite que nem existia ainda, né? Patentearam um convite no ano 2015, tá bom? Patentearam o teste para o convite poder ser validado, chancelado, carimbaram o convite aí. Já saíram na frente. Como é que eles sabiam que ia rolar alguma coisa mais para frente? Fizeram isso em 2015, tá? Aos donos da revista Economist, tá bom? Né? Então, quer dizer, será que as verificações são verificadas de forma adequada ou não, né? Além disso, nesse mesmo ano, 2015, Bill Gates acaba dando uma palestra, né? Deixa eu fechar para cá. Aqui, obrigado. No mesmo ano, Bill Gates dá uma palestra no TED, onde ele fala, em 2015, Bill Gates falou isso, que enfrentaríamos uma grande turbulência, né, no futuro, né, e não seria uma guerra e causaria muitas mortes, né? Ele previu uma pandemia, né, para frente. Em 2015 ele já sabia. No mesmo ano, 2015, a família dona da revista Economist faz a patente, né, vai patentear um teste para identificar aquilo que o Bill Gates já disse que ia acontecer. Gente, o jogo é casado, joga no mesmo time. Clube de golfe, né? Estou tentando falar assim a melhor maneira possível para que não seja censurado, né? Então esses membros também da família fazem parte do clube, assim como Bill. Tio Bill também faz parte do clube, que aliás ele também já anunciou, né? Isso já está em notícias por aí, vocês podem procurar, é fácil de achar. Ele já anunciou uma segunda onda muito pior do que a primeira. Vão ter 3, tá? Eu já tenho falado sobre isso há bastante tempo, mas o tio Bill também está falando, né? E o tio Bill sabe das coisas, né? Vem aí uma segunda onda, não agora, deixa passar a Copa, já falei antes, deixa passar a eleição, deixa passar Natal, fim de ano, Carnaval, aí sim, março do ano que vem, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Já médicos do mundo, né, grupos de médicos independentes, já anunciam uma crise médica, né, uma crise na área de saúde, né, de saúde pública, já estão prevendo uma crise de saúde pública. Vocês viram que no Brasil o que aconteceu, né? Falta de leito, falta de oxigênio e vai ter muito mais, a coisa vai piorar, tá bom? Então vai vir algo muito mais agressivo e letal pela frente. Tio Bill já previu, tá bom? Olha, até rimou, né? Ele doou, inclusive, 250 milhões de dólares, ele doou. Sei que satanista não está preocupado com o dinheiro, eles estão preocupados com a causa, né? O que importa é que a causa deles seja cumprida, que o propósito deles seja alcançado. Ele doou 250 milhões de dólares para combater, né, essa próxima onda, tá? Vamos chamar assim, tá? Porque eu não posso usar certas palavras aqui. Para combater a próxima onda. Será que ele está investindo para combater
ou para piorar a situação? Fica para vocês meditarem a respeito, tá bom? Vazou também uma outra notícia que rapidamente os chamados bombeiros, sim, é assim que é chamado lá nos bastidores da alta magia, bombeiros. São pessoas que estão infiltradas na mídia, que abafam o caso, que pegam tudo que escapa na mídia de verdade, abafam a situação, te distraem para outras coisas, noticiam outros fatos assim para te entreter, né, para que você mude o seu foco de atenção e também digam que é fake. Então todas as vezes que você falar a verdade é fake, tá bom? Vou dizer que é fake, porque os verificadores que verificam se a mensagem é verdadeira ou falsa são pagos, né, pela indústria da farmácia, tá bom? Para poderem dizer que é falso, tá bom? Recebe muita grana. Então nem tudo que você vê por aí dizendo que é fake de verdade. Hoje em dia há uma transformação. A verdade tem se transformado em mentira e é mentira em verdade, porque a mentira contada várias vezes ganha status de verdade. E quando a verdade ela é anunciada, rapidamente ela é abafada. Os bombeiros vêm e apagam a informação, né? Olha só que eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Qual que fica mais interessante mostrar agora? O que eu posso mostrar também? Aqui, ó. Jorge Soros e Bill Gates formaram um consórcio para a compra de fabricantes, para fabricar testes do convite, né? Do convite, né? No Reino Unido, né? Olha só, matéria que saiu, tá bom? Na Forbes, tá? George Soros, para quem não conhece esse cara aqui também, tá? Riquíssimo, trilhardário, faz parte do clube também, né? Sabe que Putin ajudou Trump nas eleições, né? E se eleito, né, o Lula quer fazer uma parceria com Putin. Lula mostra interesse em ser parceiro do Vladimir Putin, né? Olha só que sai aqui a notícia, tá bom? Ó, aqui, essa daqui eu posso mostrar, tudo bem? Que não tem algumas palavras, né? Outra coisa também, né? Um cardeal acusou Gates, né, tio Bill e Soros, George Soros, de usarem o convite para impor um controle global. Lembra que eu falei no início, né, que a Rockefeller disse aquela frase: se não tiver o caos, né, o mundo não vai aceitar. Tem que ter o caos. Basta o caos para o mundo aceitar uma nova ordem, aceitar o que? O grande reset, já proposto pelo Klaus. Klaus sabe quem é? Ele é o chefe, né, do Fórum Econômico Mundial. Né? Normalmente é sediado em Davos, né, na Suíça, mas também em outros países já foi feito, né? Agora, uma coisa curiosa, ele que propôs o grande reset, resgatou a ideia lá, né, do Al Gore, em 2006, né? Resgatou e propôs o grande reset, aceito pela grande maior parte dos países. Parece algo bom. E esse grande reset vai estabelecer uma nova ordem, né? Lá como está exatamente na nota de $1 dos Estados Unidos. Novos ordens seclório, nova ordem mundial. Tem vídeo no meu canal sobre isso, gente. Eleições americanas, novos ordens seclório, falo disso há muito tempo, tá? E esse cardeal, então, acabou falando exatamente isso aqui, ó. Matéria que saiu também em locais, em revistas, né, conceituadas, respeitadas, tá? Vamos ver aqui mais. Deixa eu ver se aqui se eu posso partilhar. Esse eu não posso. Tá? Esse aqui eu não posso pôr aqui. E sabe, então, o Klaus, ele que coordena, ele é o chefe do Fórum Econômico Mundial, ele que propôs o grande reset, aceito pela maior parte da população, parece uma ideia incrível, inovadora, né? E as pessoas vão ter que aceitar. Então já tivemos restrições na primeira fase, né? Na segunda fase teremos ainda mais. Na terceira a coisa vai piorar. Inclusive eu não posso citar aqui, né? Mas eu vou dar pistas apenas. Lá dentro dos Guardiões já tem aula gravada sobre isso, a gente conta todos os detalhes. Uma cientista que trabalhou na DARPA, um órgão do Pentágono, acabou denunciando, ela saiu porque ela ficou indignada, porque a ciência não foi feita para isso. Ela ficou indignada, uma cientista verdadeira. Então, ela denunciou a DARPA, né, de estar fabricando uma marca, né, que o tio Bill também está empenhado na luciferase, né, para uma marca que quem não tiver essa marca na mão não vai poder comprar, vender, não vai poder viajar, não vai poder fazer nada, conseguir emprego, pode perder o emprego, né, e pior ainda,
vai piorar, porque por enquanto é isso, né? Mas aí, mais adiante, você perde seu CPF, você pode perder seu título de eleitor, você perde sua conta bancária, você não pode ter dinheiro no banco. Olha só como a situação pode piorar, né? Não pode alugar casa, não pode comprar, não pode vender, não pode transferir, não pode fazer nada. Você simplesmente não existe. E quem é que é parceirão do Klaus? Sabe quem? Sabe quem? Olha só, parceirão, amigo do Klaus, né? Amigo do Klaus. Pois é. Então, por isso, a gente vê que o cenário está se moldurando, né? Peraí, o cenário está se moldurando aí. Então, vazou, então, você vê que o cardeal lá falou, olha, Soros e o tio Bill estão se unindo, né, para criarem o quê? Um verdadeiro caos. Criando um caos, né, o mundo aceita. O mundo fica com medo, o mundo respeita pelo medo, vai seguir estritamente toda a ordem que te der, tudo que te derem, mediante, claro, uma série de sanções. Você simplesmente deixa de existir se você não aceitar as regras do jogo. Mas olha, até aí nós não estaremos mais aqui, tá bom? Também saiu uma notícia, essa eu não posso mostrar, mas eu vou informá-los, só posso mostrar dentro do grupo sem censura, né? Vazou também uma notícia, quando vaza uma notícia, vem os bombeiros, abafam e dizem que é fake, mas vazou a notícia, né, que Soros, ele é acionista, tá bom? De um laboratório, né, um laboratório chinês, onde escapou, digamos, uma cobaia, tá bom? Um laboratório chinês que escapou a cobaia, tá? Estão entendendo, né? Ele é sócio desse laboratório, sim. A indústria farmacêutica tem muitas parcerias, né, com essa nova ordem, né? Afinal, é de lá que saem, né, as armas biológicas, as armas químicas, né? E vocês nem imaginam como são feitos os testes, né? Assunto que os guardiões já estão aprendendo, né? Soros também havia dito uma coisa, né? Palavras de Soros, né? Ele havia dito que o exército Defender Europe 20, existe esse exército Defender Europe 20, serviria de entrada, ou seja, abriria as portas para soldados americanos entrarem na Europa, né? Aí, qual que é a finalidade? A fim de impor campos de concentração da FEMA, lembra do caixões da FEMA? Não fala mais isso, né? Mas isso continua existindo, tá? Campos de concentração da FEMA para eliminação ou prisão, né, dos dissidentes. Quem são os dissidentes? Quem não aceitar a marca. O bicho vai pegar, né? Tudo foi devidamente abafado, né? Não se fala mais, vazou uma noticinha, abafa o caso, mas eu arquivo tudo. Eu tenho um acervo pessoal, tenho todos os fatos e tudo se concatena, tudo corrobora perfeitamente, né? Criam distrações, apagam as informações, tiram da internet ou então falam que é fake, né? E pronto, e a população acredita nisso e fim de papo, né? E você não pode publicar nada sobre a verdade. Inclusive essa cientista do DARPA que falou sobre a marca, ela sofreu um acidente de avião. Por um milagre, ela quase morreu. Ela foi hospitalizada. Por um milagre, ela não morreu. Ela sofreu várias fraturas, ficou hospitalizada, mas assim, foi muito rápido. Ela denunciou um mês depois, o avião dela caiu. O avião dela caiu. Não é à toa, tá? Então a gente vê coisas estranhas, né? Tancredo Neves, PC Farias, Pedro Collor e tantos outros, Marielle Franco, de repente, casos assim que não tem solução, que ninguém sabe, ninguém desvenda, os Kennedys, né? Será que é por acaso? Não, não é por acaso. Teve um médico, inclusive, não posso citar nomes aqui, mas teve um médico infectologista que falou algumas coisas perturbadoras, dizendo que a picada que ele desenvolveu contra o mosquito da dengue, né? Estão entendendo? Ele desenvolveu uma picada contra o mosquito da dengue. E a picada que ele desenvolveu, ele utilizou o mesmo tipo de agente encontrado, tá? Estou usando códigos, usando o mesmo tipo de agente encontrado na AIDS, tá? Porque a AIDS ela pode ficar incubada no seu corpo de 1 a 10 anos. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, olha, então eu trabalhei num processo, né, no trabalho para evitar a chikungunya, né, para que o mosquito da dengue pudesse, que as pessoas que fossem picadas pelo mosquito da dengue não fossem afetadas pelas doenças, né, que a picada causa. Mas só que essa picada é uma picada assim, esse mosquito ele foi mutado, é um mosquito diferente, ele não tem mais as mesmas propriedades de antes, então ele pode ficar, o veneno dele pode ficar incubado dentro de você
você e pode eclodir a qualquer momento. E por falar nisso, ele acabou morrendo. Mataram o cara, gente, mataram o cara, né? Ele simplesmente morreu. Disseram que ele morreu de uma doença aí, que vocês devem saber qual que é, né? Mas só isso. Uma notícia única. Fulano, médico tal, morreu. E esse médico não foi qualquer um não, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 2008, um dos maiores infectologistas do mundo, tá? Do mundo, tá bom? Né? Então, só para vocês terem uma ideia do que a coisa está acontecendo. Teve um outro médico que trabalhou também no processo de desenvolvimento, né, de um antídoto, tá? Contra um veneno de cobra, tá bom? Um veneno específico de cobra. Tem uma picada de uma cobra que é muito peçonhenta, muito venenosa, e ele trabalhou nesse procedimento, né, contra esse veneno dessa cobra, tá bom? E ele percebeu que eles estavam utilizando uma tecnologia que poderia ser extremamente danosa, ou seja, em vez de proteger você contra o veneno, te enfraquece ainda mais, piora a sua situação, pode ter efeitos colaterais terríveis. Você toma um soro, né, o antiveneno, né, e esse soro ele pode causar para você uma série de efeitos colaterais. Cerca de 1.500 efeitos colaterais podem causar, né? Então ele saiu do processo e começou a anunciar para as pessoas, né? Como médico, como cientista, mas ele falou também, deu palestras como homem, como pai, como avô. Sabe o que fizeram com ele? Censuraram ele. Todas as redes sociais dele foram canceladas e deletadas. Ele não pode mais falar. E se ele abrir a boca, ele morre também. Você vê como é que tá a coisa aí, né? Os bombeiros vêm logo apagam as coisas, né? Vazou outra notícia também, que aqueles locais onde tem uma cruz vermelha, locais onde possuem cruz vermelha, eles recebem um valor, né, uma quantidade em dinheiro por cada pessoa que parte, né, por cada partido, por cada alta, né, por cada alta médica que a pessoa tem, ela recebe uma recompensa para aquela pessoa que partiu, tá bom? Só que essa pessoa nem sempre ela parte pela porta da frente, né? Se aqui vocês me entenderam, ok? Às vezes ela sai pela porta dos fundos, tá? Ou então outras coisas, né? Então, além disso, eu não posso falar, tá? Então, esses daqui são os donos do mundo, né? Os donos da revista Economist. Eles deram uma condecoração, esses mesmos donos, lembrando, eles que deram a condecoração para o Lula, né? Lembra? Eu mostrei na live passada, ou retrasada, não sei. Eles deram uma condecoração para o Lula. O que o Lula fez? O Lula é satanista? Não, ele é um lacaio. O que é um lacaio? É alguém que serve, é alguém que é facilmente dominado, controlado, manipulado, né? Ele não faz parte, porque eles são elitistas, extremamente elitistas. A alta magia é elitista, e não é à toa que, não posso falar aqui, né, mas tem certas indústrias certas indústrias da Cruz Vermelha, tá bom? Que são alemãs, né? E os alemães achavam o quê? O que Hitler vendeu para os alemães? Que os alemães, eles eram uma raça pura, eles eram arianos, descendentes dos Atlantes, ou talvez da constelação de Aldebaran, de seres extraterrestres, os Atlantes, era uma raça pura, né? Então, aqueles que estão na alta magia também se autodefinem como uma raça pura, são descendentes dos Néfilins, né? Então, eles têm também essa coisa estereotipada. Então, por isso existem muitas parcerias, especialmente com empresas, né, indústrias, né, que lidam com substâncias, né, químicas, vamos dizer assim, né, que são alemãs, principalmente as alemãs, tá bom? Por isso eu já indiquei filme para vocês, Filhos do Privilégio, dê uma olhada lá, não é por acaso, tá? Então é apenas um lacaio, tá? Então, essa revista, a Economist, lembrando, eles sempre cantam a bola, porque eles conhecem o calendário. Conhecem o calendário. É claro que de vez em quando você tem que ajustar as coisas, você tem que fazer pequenos ajustes. Então, o plano continua sendo cumprido, a engrenagem continua acontecendo do mesmo jeito, não mudou em nada, tá tudo acontecendo como deveria acontecer, né? Fizeram alguns ajustes apenas, porque algumas circunstâncias mudaram, mas o apocalipse vai acontecer e esse tempo não vai ser dilatado, vai ser abreviado. Eu posso garantir para vocês, em 6 anos, tá? A estrela de Israel, o hexagrama, né, tem 6 pontas, né? Curiosamente, Jesus nasceu no ano 6 a.C. e a gente conta pelo calendário gregoriano. Calendário gregoriano, então, tá num delay de 6 anos. Então estamos já com o tempo abreviado. Se esse tempo não fosse abreviado, eu explico melhor nos Guardiões, não dá para falar aqui, eu seria censurado, né? E eu não quero isso.
Essa mesma revista Economist anunciou, sabe quando? Em 1998, eles fizeram uma capa, e na capa da revista mostrava, sabe o quê? Né, que teríamos uma moeda global, uma moeda virtual global, unificada. O mundo todo ia usar a mesma moeda, teria mais ou menos o mesmo valor, e é uma moeda virtual. Já tinham cantado a bola em 1998. Como eles sabiam isso, gente? Como eles sabiam isso? Quem lê o Filho do Fogo sabe, 98, final do terceiro ciclo, né? Então, uma coisa interessante, né? Coisa que, se vocês procurarem, vocês acham facinho, a capa tá aí. Então, isso daí já está em andamento, já faz tempo, já está em planejamento, em andamento, e agora está mais próxima do que nunca. Sob qual pretexto? Porque eles chegaram na conclusão, né? Porque sabe que a China chegou até mesmo desinfetar, né? Fazer uma desinfecção de moedas, né? Para evitar contaminação, né? Contágios, tudo mais, né? Contágio é quando você tem um toque, né? Tocou em alguma coisa contaminada, você recebeu um contágio, contaminado, tocou. E tem outras que são vias aéreas, né? Então, eles acabaram desinfectando, mas mais prático do que isso é não usar moeda, né? Então, melhor, né? Mais eficiente é não ter mais moeda. Esse é o grande pretexto, porque aí evitamos mais contágios, né? Evitamos vários tipos de doenças aí que podem ser transmitidas através de contágio por moedas, por notas, porque todo mundo pega, todo mundo mexe, assou o nariz, vai fazer mais, vai saber o que faz com a moeda, quer fazer onde pôs a moeda, o que fez com a nota, né? Então, eles já estão planejando isso, está tudo planejado, eu tenho vídeo sobre isso, tá? Não é algo ficção, não é teoria de conspiração, é real, é feita por órgãos oficiais, tá? O Banco Central já está preparado para isso, o Banco Mundial também. Em 2 ou 3 anos, isso vai estar já em vigor no mundo todo, tá? Já está gradualmente, alguns locais do mundo já usam. Então, começou com a criptomoeda, mas logo, logo isso vai aumentar e vai englobar o mundo todo, tá? Eu tenho vídeo, mas eu também não posso mostrar, né? Vocês já sabem por quê. Então, pode contaminar essas coisas nocivas, né? Aí, lembrando, né, que o Klaus, lembra do Klaus? Que é o chefe lá do Fórum Econômico Mundial, procura lá o logotipo do Fórum Econômico Mundial. Ele faz uma alusão ao quê? Ao 666. Claramente uma alusão ao 666. Ele se declara, são satanistas, está todo mundo no bolso. Eles se consideram os donos do mundo, é isso, os donos do mundo. O título dessa live, inclusive, os donos do mundo, né? Eles estão controlando as massas, usando para isso mensagens subliminares, abafam as notícias verdadeiras, divulgam as falsas, né? Impõem restrições. Você sabia que, por exemplo, no Brasil, antes mesmo de existir a picada, não tinham ainda desenvolvido a picada, né? Não tinha nem falado sobre picada, já foi sancionado, foi assinado, né, um documento, uma lei obrigando você a ter a picada em janeiro de 2020. A picada nem existia. E quem assinou? Quem assinou, né? Ministro da Saúde, né? Na época Mandetta, né? Juntamente com o nosso presidente, né? Assinado. Pois é, fica aí para você saber se você não sabe, tá bom? Então, e ele também está à frente do tal Grande Reset, Grande Reset. Dá uma olhada no meu vídeo lá, o Grande Reset, tá? Então, eles sempre que puderem vão ocultar a verdade, pois a verdade te liberta, a verdade te liberta e te prepara para o que vai vir, porque a Bíblia dá todas as estratégias do que vai acontecer, tá tudo escrito lá, né? Dá a estratégia de como você agir, né? Tem todos os detalhes. A Bíblia é um manual, seria um manual de sobrevivência até mesmo para os últimos tempos. Vivemos atualmente o princípio das dores, começo do fim, exatamente Mateus capítulo 24, mas logo a coisa tenderá a piorar, né? Mas nós temos tempo para nos prepararmos, tá? Tá perto, Jesus está às portas. Jesus falou, quando essas coisas acontecerem, eu estarei às portas. Essas coisas estão acontecendo, logo ele está às portas. Quão perto ele está? Quanto às portas ele está? A Bíblia diz, a Bíblia dá exatamente o momento, né, assim, aproximado, pautado, claro, em sinais. Veja bem, por que você acha, por exemplo, que Faraó sabia o ano do nascimento de Moisés? Pautado nos sinais que ele aprendeu a observar, sinais astrológicos.
E a Bíblia fala de sinais astrológicos. Por que que Herodes sabia que Jesus nasceu? Por causa de sinais astrológicos. Né? Por que que os magos, aqui no Novo Testamento, né, falando dos magos que levaram para Jesus ouro, incenso e mirra, né, eles seguiram a estrela de Belém, sinais astrológicos. Então também existem sinais astrológicos que vão nos mostrar, além dos outros sinais que Jesus nos mostrou, que iriam emoldurar, iriam anunciar a sua vinda, né? Ele vem nos buscar, tá? Você não vai ficar na mão, tá bom? Então é importante colocar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui. Mais do que isso eu não posso, né? Porque aí é tudo censurado, então eu tenho que reservar para a plataforma. Então, se você é guardião, vai lá e vai ter aula sobre isso, vai estar tudo explicadinho. Ah, Daniel, eu não posso ser guardião, não tenho condições, fica tranquilo, nós estamos elaborando meios, né? Estamos vendo como fazer para poder proporcionar para vocês condições para se agregarem, para se engajarem, para terem mais informações. Informação é fundamental. Conhecimento é fundamental. Afinal, o povo perece pela ausência de conhecimento, porque conhecimento te dá sabedoria, né? Sabedoria plasma do conhecimento. Precisa ter conhecimento da palavra, né? Esse conhecimento faz sábio. E a Bíblia diz que os sábios entenderão. Então, quando você tem conhecimento, você adquire sabedoria e isso faz com que você entenda o que muita gente não entende, com que você seja luz para aqueles que estão na escuridão, dê norte aos perdidos, dê força aos fracos, estenda a mão aos caídos, faça diferente nesse mundo indiferente, né? Exale o perfume do amor, onde o amor tem se esfriado, faça total diferença, tá bom? Então, a própria plataforma tem recursos para isso, tem algo chamado de afiliados, eu não sei como é que funciona, né? Depois meu sócio vai explicar melhor, né? Então, quando a gente abrir para isso, vai ter oportunidade para mais pessoas se engajarem no grupo e também vai gerar fonte de renda para quem não está empregado. Então, é uma plataforma que proporciona isso, é um recurso a mais que a gente tem. Vamos usar todos os recursos para abençoar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bom, vou tentar responder as perguntas de vocês aí, né? Vamos lá, vou começar a ler agora. Vamos ver quais são suas curiosidades, galera. Puxa pra frente um pouco. Peraí, calma, peraí. Não precisa de conhecimento para cair na lábia de ladrão, mas muitas vezes o lobo vem disfarçado de ovelha, né? Por isso que a Bíblia fala, lobo disfarçado de ovelha. Meus lábios te adoram, mas seu coração está longe de mim. Não quer dizer o que a pessoa fala, né? Presta atenção às ações, às atitudes. Tem muito falso profeta por aí, tem muita gente que se diz cristão e não é, né? Então, assim, o que tem que acontecer, vai acontecer. O Apocalipse não vai ser impedido, tá? Vai acontecer. Então, quer você aceite, quer não, vai acontecer. O ano que vem a coisa começa, né? Em 31 de outubro vai ter um grande ritual, e aí esse ritual vai começar a reverberar em meados de março do ano 2024. Mas 2023 já está previsto, nós vimos aqui fontes oficiais já falando de recessão, né, para 2023, especialmente final de 2023, mais para o final, né, crise econômica, crise financeira, né, colapso na alimentação, crise de alimento, colapso no sistema de saúde, já está falando, está tudo noticiado, tá? Está muito baixo o áudio. Peraí, deixa eu colocar aqui mais perto, ver se melhora. Chega desses dois. Infelizmente, a gente não tem muita opção, né? Quer um, quer outro, não vai mudar nada. Mas eu tenho minhas convicções, né, pessoais, né? Veja bem, eu não sou nem a favor de A ou de B, né? Eu sou a favor de Cristo, minha pátria não é aqui, eu sou apolítico, não me envolvo com isso, Jesus não se envolveu, Paulo não se envolveu, mas eu acredito que Lula tem uma vantagem porque ele tem uma proximidade com o Klaus, com Vladimir Putin, quer dizer, ele seria um facilitador para muitas coisas. Caso isso não aconteça, eles mudam a estratégia, eles vão redirecionar o posicionamento das peças. São enxadristas, gente. São ótimos enxadristas. Eles conseguem prever jogadas à frente. Você que sabe xadrez, você pode imaginar, se ele fizer isso, eu faço tal coisa. Se agir de tal maneira, é essa ação que eu faço. Então você está sempre na frente, você pensa na frente, né? Deixa eu ver aqui. Estou perguntando muito rápido. Uma pergunta, arrebatamento.
Não, arrebatamento vai acontecer sim, eu creio no arrebatamento, né? Mas nós vamos passar pela tribulação, você tem que ser provado pelo fogo, né? A tribulação sim, né? Meu Deus, quantas perguntas vocês fazem, eu não consigo responder. Agenda Alien, não, Agenda Alien, nem estou sabendo da Agenda Alien, né? Ah, como prevenir sobre o convite? Ah, não consigo sumariar em poucas palavras aqui, mas se você tiver uma relação profunda, verdadeira, legítima com Deus, Jesus orou por nós, que eles sejam um comigo como eu sou um com o Pai. Se você tiver essa aliança verdadeira com Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse me ama, né? E também será amado pelo meu Pai. Então, quando você guarda e preserva os valores divinos, o amor, o perdão, a justiça, né, a santidade, etc e tal, você acaba tendo uma imunidade espiritual. A Bíblia diz que, mesmo se você tomar coisas mortíferas, não lhe fará mal algum. Paulo foi picado por uma cobra, por uma víbora, que eram as serpentes mais venenosas conhecidas naquele tempo. Por isso que Jesus se reporta aos fariseus como raça de víboras, né? Eles envenenavam a população, porque a boca fala que o coração está cheio. Então a palavra que eles lançavam ao povo, eles eram condutores cegos. Eles estavam guiando o povo por um caminho que não era o caminho da verdade, estavam distanciando eles da verdade. Essa é a verdade, né? Então, Paulo foi picado e nada aconteceu com ele. Primeiramente pensaram, pô, cara deve ser uma encrenca, Deus quer matá-lo. Não morreu no naufrágio, vai morrer na picada, porque todo mundo sabia que tomou picada de víbora morria, né? Só que ele não morreu. Mal algum vai tocar em você. Então, tudo aquilo, então, não quer dizer que você não vai ficar doente, tá bom? Você pode adoecer sim, né? Assim como Eliseu morreu da doença que ele tinha, Timóteo ficou doente também, Paulo, mesmo o lenço de Paulo curando o enfermo, não curou a Timóteo, a quem ele considerava como filho, não curou a Trófimo, nem sempre Deus cura. Mas tudo que vier do diabo, tudo que for oriundo das trevas, não vai te tocar, porque maldição sem causa não encontra pouso. Você tem uma blindagem espiritual. Você pode ser submetido a qualquer coisa mortífera e não lhe fará mal algum, né? Vindo do diabo. Mas doenças de causas naturais nós podemos ter, né? E aí sim, né, você tem que recorrer muitas vezes à medicina também, tá bom? A geometria sagrada foi corrompida, claro, evidente, né? Os anjos caídos conhecem a geometria sagrada e eles usaram isso em prol deles, para abrir portais. Você acha que tem pirâmides no mundo por quê? Porque que tem o mesmo padrão piramidal no mundo inteiro, né? Quem é que ensinou isso para todos eles? São distanciados por quilômetros e quilômetros e milhares de distâncias enormes, né? E construíram a mesma forma piramidal, né? Da onde eles tiraram esse modelo piramidal, por exemplo, né? A gente vê os círculos de pedra, tem no mundo inteiro também, né? Então tudo geometria sagrada, tá muito corrompido sim. Eles pegaram, eles corrompem, né, o sagrado em profano, né? O alinhamento dos sólidos platônicos, eu postei hoje, né, no meu Instagram, mas não dá para explicar aqui. Eu falo um pouquinho sobre isso na trilogia Quilaim, Nefilim e Carim. Aí eu explico um pouquinho mais a respeito dos sólidos platônicos, tá? Não tomar a picada, ou seja, veja bem, se você não for picado pelo mosquito da dengue, por exemplo, né, não for picado, não tiver uma nova infestação de mosquito, mas vai ter uma nova infestação, a dengue devemente vai voltar, né, vamos ter chikungunya de novo, né, e aí, se você disser que não, você vai estar sujeito a uma série de restrições e vão aumentar cada vez mais. Então, na segunda onda, você vai ser obrigado a tomar novamente, né, o antiveneno, né, para o mosquito da dengue, né, vai ter que tomar um antiveneno. Agora, quando chegar a terceira, né, a terceira e mais violenta onda, né, da chikungunya, né, aí vai entrar a marca. A marca você não deve aceitar, porque está escrito na Bíblia, aquele que aceitar, pactuou, né, mas quando chegar esse momento, a Igreja Santa não estará mais aqui. Então você está protegido, você está guardado por Deus, se você estiver em Deus. Então, se realmente você amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, né, aí sim, você está protegido. E amar ao próximo como a ti mesmo. Você está protegido. Você não tem que ter medo de coisa alguma, porque nenhum mal te tocará. A Bíblia diz isso.
nenhum mal te tocará que Deus não permita, que venha do diabo, né? Então, quando diz que 10.000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido, significa que você não vai ser atingido por nenhuma seta do diabo, que você está no centro da vontade de Deus, né? Mas isso não te isenta de causas naturais, você pegar, né, um resfriado, de pegar uma pneumonia, de pegar uma doença, por exemplo, tá? Então, qualquer seta que venha oriunda das trevas, qualquer planejamento oriundo das trevas, né, não vai te tocar, você está blindado, está protegido, mas para isso nós temos que nos purificar. Hoje nós estamos muito contaminados, a igreja está contaminada com doutrinas humanas e doutrina de demônios. Então, muitas pessoas estão ensinadas erradas, propositalmente, né, para que você não tenha sistema imunológico e espiritual o suficiente para se proteger. Então, lamentavelmente, muitas pessoas estão partindo mais cedo, né, por causa dessas questões, porque eles têm como objetivo eliminar uma boa parte da população mundial, né? Propagandas, sim, eu já mostrei para você propaganda do Itaú, né? Tinha a ver sim, mostrava no final, no último frame, mostrava a mulher lá, né, feliz e tal, e até o ano 2023, inclusive, né? E aí, acho que foi em 2018, né, que mostraram, aí feliz 2023, e mostrava uma mulher, no último frame, prédio em escombros atrás, tudo destruição, né? Mas deixou a mensagem subliminar ali. Tem muita coisa. A própria propaganda da Copa agora em Catar, né? Mesma coisa, cheio de mensagens subliminares. Basta ser um bom observador, né? Meu Deus, cadê o link dos Guardiões? O link dos Guardiões está na minha bio no meu Instagram, tá? Não está aqui no YouTube. Aqui eu estou falando no YouTube, daí no Instagram. Lá tem um link para você clicar e fazer parte do Instagram, tá bom? Do quê? Fala que o site tem atualização. Tá bom. Só que nesse momento o site ele está em atualização, então talvez você não consiga entrar. Mesmo clicando lá, ele está sendo atualizado, está reformulando algumas coisas, né? Então ele está atualizando. Então, por enquanto, como eles estão mexendo, né, na parte de programação do site, ele não está ativo, tá? Então, agora você clicar, mas daqui 2, 3 horas você clicou lá, já está funcionando, tá bom? 2005 vai ser o grande reset. O grande reset, ele está sendo planejado, né, e está sendo inoculado gradualmente na mente das pessoas, até que todo mundo vai aceitar, porque vão ter uma crise. E assim, precisa de uma crise para você aceitar algo novo, aceitar uma imposição que parece algo bom, só que não é bom, né? Parece algo bom. Então Hitler, ele aproveitou também. Ninguém ouviu o que ele tinha a dizer, né? Ninguém ouviu. E Hitler era da onde mesmo? Ele era do Partido dos Trabalhadores, né? Era um nazista. Nazi era o nome do Partido dos Trabalhadores, por isso que fala nazista, né? Nazista é aquele que faz parte do Partido dos Trabalhadores, onde Hitler ele fazia parte também. E quando ele falava, né, ninguém ouviu o que ele tinha a dizer, mas quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, ele aproveitou, ele tinha uma ótima oratória, ele era carismático, né, ele conseguia convencer o povo alemão, e ele acabou convencendo e preparando um grande exército, né? Ele foi um protótipo do anticristo, né? Por isso que a indústria farmacêutica, a Pfizer, por exemplo, ela se instalou nos Estados Unidos logo segundo a pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, na década de 50 aproximadamente. Então, ela se instala nos Estados Unidos por dois irmãos alemães, que tinham alta tecnologia já da indústria farmacêutica, que começa a ser embrionária na década de 50 através da descoberta dos antibióticos, da penicilina, que ajudaram muito, anestésicos e tudo mais, né? Então, começam a trazer para lá. Por isso que eu falo para assistir o filme, Os Filhos do Privilégio. Fica a dica aí, né? Para vocês não perderem essa ideia aí. Aí eles trazem para lá. Agora, da onde eles tiveram tanta informação? Como é que eles conseguiram? Evidente que foi feito muitos experimentos com seres humanos, né, com judeus nos campos de concentração, né? Então eles tinham uma bagagem já científica, porque eles já sabiam uma série de informações de reações no organismo humano. E aí fundaram a Pfizer, né? Uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, né? E alemã também, curiosamente, né? Qual o nome da marca da besta? Daniel, você disse que tu, peraí. Deixa eu ver aqui.
Pergunta sobre alguns casos que vocês estão falando, uma pessoa fez aqui. Isso daí é segredo judicial, né? Segredo judicial, então não posso falar ainda, né? Isso ainda tá dentro do corpo jurídico, né? Isso vai ser tratado na justiça. Quando eu puder falar, falarei, mas tenho todas as provas, está tudo municiado, né? As pessoas podem falar, podem alegar uma série de coisas, mas prova, fato concreto mesmo, quem tem sou eu. Eu tenho documento e prova, fato. Né? Mas na hora oportuna, quando eu puder falar, eu falo. Mas não é o momento agora. Tem que ter, tudo tem o seu momento. A Eclesiastes fala isso. Há momento de abraçar e de deixar de abraçar. Há momento de juntar as pedras e de separar as pedras. Há momento de se calar e o momento de falar. Agora não é o momento, não estou preocupado com isso. Estou vivendo a minha vida, né? E a minha vida está muito boa, graças a Deus, né? Então, estou muito feliz com os guardiões, muito feliz com o carinho, o amor, o apoio e o incentivo de vocês. Estou muito feliz com a minha família, né? Tenho coisas maravilhosas para compartilhar com vocês, que no momento certo eu vou estar compartilhando, né? Então, eu estou ansioso, Deus está me dando muitos presentes, muitas coisas legais estão acontecendo, né? Então, tem muita coisa legal, né? Sim, tomei a picada, sim, né? Porque eu tive que foi fazer uma viagem e era necessário, né, ter a picada, senão você não podia embarcar, né? Então, até mesmo para ir no teatro, né? Fui levar, né, a minha filha do coração, né, no teatro, né, na época para ver, acho que a Fábrica de Chocolate, né? O Teatro Abril aqui em São Paulo, e era obrigatório você ter, né, a chancela ali da picada. Fui levar no planetário, né? Também era necessário, então você não tem que fazer nada, né? Então eu creio na promessa de Deus. Se eu tomar qualquer coisa mortífera, não me fará mal algum, simples assim, né? Tomo posse das promessas, mas eu procuro ter aliança com Deus. Eu vigio e oro sem cessar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Repara, não está escrito que ore para que não caia, mas que vigie, porque está cheio de tentações ao nosso redor. Eu conheci muitas pessoas que começaram bem, começaram sérias, honestas, mas subiam na cabeça orgulho, soberba, vaidade, ganância, né, inveja, ciúmes. Quer dizer, ofereceram matéria-prima para o adversário e caíram, né? E de repente se autoproclamaram isso, e eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou rei apóstolo, eu sou querubim, né? Eu sou vice-deus, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, perdemos as referências, né? Então, Jesus ele não nos ensinou isso, ensinou o amor, não julgar. Jesus estendia a mão, ele não apontava o dedo. Jesus sentava com pecadores, ele não julgava os pecadores, ele sentava, ele viu o coração das pessoas, ele viu o amor, ele honrou o samaritano, a quem os judeus tinham ojeriza, porque eles eram mestiços. E os judeus eram considerados uma raça mais pura, né? Então o samaritano era mestiço, então eles odiavam, né? E Hitler fez o que mesmo com eles? Pois é, para toda ação tem uma reação. Pediram a crucificação de Jesus, né? Pilatos lava as mãos. O que os judeus falam? Que esse sangue então caia sobre nós e as nossas gerações, né? Palavras têm poder, ação, reação, causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. É o efeito do pêndulo. Quanto mais força você empurra, é a mesma força que ele volta para você. Você faz o bem volta para você. Você faz o mal volta para você. Então faça o bem, reverbere ondas de amor para que você atraia ondas de amor e anjos que te protegem, né? Deus dá ordem para os anjos se acamparem ao nosso redor. Quero lembrar vocês que a terça parte, sim, se rebelou, mas a maior parte ficou. A maior parte. E onde é que está essa maior parte? Ao lado dos justos, acampados ao nosso redor, te protegendo. Quando você menos espera, te protegendo, eles te cercando com as suas asas, né, como escudos para aplacar toda a seta inflamada do adversário contra as suas emoções, né, contra os seus sentimentos, que o diabo vai tentar atacar, né, nos seus sentimentos, vai tentar fazer com que você não é capaz, que você não vale nada, que você não presta, que você é um derrotado, que você não consegue, que vai te colocar medo, vai te colocar terror noturno, não é isso? Vai ter pesadelos, né, tudo isso. Mas se você está em simbiose com Deus, você tem uma paz, aquela paz que transcende o entendimento. Hoje eu entendo isso perfeitamente, por isso que hoje, somente hoje, nesse momento, Deus permitiu, né, liberou, e eu abri oportunidade para abrir o grupo dos guardiões, porque agora é o momento que eu estou preparado. Um dia você é aluno, outro dia você é professor, um dia você é recruta, outro dia você é soldado, você é guerreiro. Então aquilo que eu aprendi, eu estou dividindo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu estou partilhando, né? Eu aprendi a passar necessidades,
e aprendi também a viver com um pouco mais. E sempre partilhei tudo que eu tinha, né? Sempre dividi. E é melhor dar do que receber. É maravilhoso isso. Quando você é grato, a gratidão aumenta o seu sistema imunológico. Em tudo dá graças. A Bíblia fala. A gratidão aumenta o seu sistema imunológico, né? Vamos ver. Você não acha que o arrebatamento já começou? Não começou não. Com toda certeza. Vai subir uma leva grande, né? Se fosse o arrebatamento agora, a gente nem ia perceber que estava acontecendo arrebatamento. A gente ia pensar, engraçado, o que aconteceu com o fulano mesmo? Né? Fulano saiu da igreja, se desviou, virou satanista, tá na seita, entrou lá com o grupo do TikTok satânico, né? Pois é, então, dúvida que pode jogar... o que acontecerá dia 31 de outubro? Dia 31 de outubro do ano que vem vai ter um ritual. Vai ter um ritual mundial, né, em todos da alta magia, da Irmandade e seus principais braços, principais articulações, no mesmo horário, independente do fuso, vão fazer no mesmo horário do globo terrestre, para abrir portais, e esses portais vão liberar entidades, demônios, que vão corroborar para fortalecimento do anticristo e pavimentar a nova ordem mundial e também fortalecer o grande reset. Então começará a reverberar em meados de março, né, de 2024, tá bom? Essa é a ideia que eles têm aí, porque demora um tempo, né? Você vai ter uma ação aqui, ela vai, reverbera no mundo espiritual e volta para você. Lembra quando Josué, ele vai tomar a cidade de Jericó? O que ele faz? Ele fala para o povo, olha, vamos buscar santidade, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós, santificai-vos. Então você tem que estar santificado para entrar na batalha, né? E aí o que ele fez para santificar? Né? Então Josué 3:5, Josué 3:5, Josué 5:3. Ele circuncidou todo aquele povo que nasceu no deserto, que não tinha sido circuncidado, ou seja, não estava alinhado com os preceitos de Deus na época que valia a lei. A lei estava em vigor. E aí tá tudo certo, só que aí um anjo aparece para ele com a espada desembainhada, né? E ele não sabe quem é. Quem é você, anjo? Né? Quem é você? Você é meu amigo ou é meu inimigo? E o anjo diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ele estava na mão com a espada desembainhada, pronto para guerrear, desembainhada, fora da bainha, pronto para guerrear. Era um querubim, né? Eles são os únicos legitimados a serem portadores da espada de fogo, que tem um poder tremendo, que a gente não tem ideia do que é isso. Por isso que tem querubins tomando conta do caminho para a árvore da vida, né? Mesma patente de Satanás, né? Então, existem hierarquias angelicais também, né? Por isso que o arcanjo Miguel, quando ele fala com Satanás, lá em Judas, na Epístola de Judas, na disputa do corpo de Moisés, ele fala que o Senhor te repreenda. Ele não repreende, porque a patente é diferente. O Senhor te repreenda. Eu não posso repreender, mas o Senhor pode. Então, é essa a questão. Então, essa espada de fogo tem um poder tremendo. Esses anjos te protegem, te guardam. Ele estava lá, à frente a Josué. E se o príncipe do exército do Senhor está lá, o exército está junto dele. Josué, nesse momento, conquistou algo que nós vamos chamar de autoridade espiritual, que nós vamos aprender nos Gladiões, num módulo chamado Escola de Gladiadores. Antes disso, eu não posso pôr os guardiões na arena, né, sem aprender a lutar. Eu estou ensinando uma série de coisas, passando uma série de informações, códigos bíblicos, etc. e tal, mas antes de passar informações mais complexas, mais robustas, porque eu sei que vão ser retalhados, vão ser atacados, né? Evidentemente o inferno está furioso, estão tendo uma batalha espiritual enorme, não só a mim, eu tenho enfrentado, tenho sentido isso, sentido também o fortalecimento de Deus na minha vida, a proteção dos anjos maior, né? E também toda a equipe técnica que nos ajuda, né? na plataforma do Hotmart, os amigos mais próximos, né? Então nós estamos vendo que está muito claro, está enfurecendo o inferno, nós estamos anunciando a verdade que liberta. Quer dizer, antes o inimigo conseguia calar minha boca através da censura, né? Tentaram me censurar me ameaçando, depois tentaram me censurar tirando as coisas que eu tinha, né? Mas a minha fé não foi abalada, assim como a fé de Jó não foi abalada, porque agora meus olhos veem a Deus de maneira especial. E eu sei onde eles estão bem, estão protegidos. Então a minha missão aqui na Terra é te proteger, te guardar, te dar direção e orientação, te apontar o caminho, te dar norte, né? Apontar luz. E o diabo odeia, sabe? Ele trabalha nas trevas. Se você joga a luz onde está escuro, você ilumina, você desvenda os segredos. E agora eu posso desvendar os segredos, porque eu falo sem censura. Então isso deixou o mundo espiritual em alvoroço. Estou fazendo de tudo, né, para tentar colocar em discreto, para tentar atacar, etc e tal, como fizeram com Jesus.
diziam que Jesus tinha parte com Beelzebub, que Jesus é satanista, que Jesus é mentiroso, Jesus enganava o povo, os irmãos de Jesus não criam nele, a família não cria nele, né? Ele foi traído por alguém muito próximo dele com um beijo, ele foi negado por 3 vezes, né? Ele foi abandonado na cruz, né? Então, quer dizer, cadê aquele povo que ele multiplicou os pães, os peixes? Cadê aquele povo que cercava ele lá no Sermão do Monte? Cadê aquele povo que estava lá na festa onde ele fez a água virar vinho? Né? Ele estava sozinho, porque ali aparentemente ele não servia para nada, né? Ele não tem mais serventia, né? Perdeu a serventia. Então, quando as pessoas percebem que você está mais. Quando eu fiquei mais abatido, né? As pessoas não tem mais serventia, não pode mais fazer nada por mim. Um monte de gente se afastou, um monte de gente se afastou. Mas Deus está sempre do seu lado, Deus nunca te abandona, Ele te ama, Ele te escolheu, né? Peraí. Estocar alimentos ainda não é necessário, tá? É bom você ter, eu já avisei isso, é bom você ter alguma coisa assim para um mês, mais ou menos, tá? Deixar uma reserva, tá? Água e enlatados, né? Pelo menos um mês. Mas ainda não é o momento para estocar. Ainda a crise de escassez está prevista para começar no final do ano que vem, começo de 2024, né? Aí a coisa começa a piorar e a gente vai estar enfrentando um período chamado, né? Provavelmente com a aquiescência de Deus, da tribulação. Na grande tribulação nós não vamos estar aqui. A Igreja Santa vai subir. Infelizmente a maioria vai ficar. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que vão ficar aqui, lamentavelmente, né? Estão ouvindo, mas não estão o escutando, né? Então o diabo tem essa capacidade de deformar as coisas. Quando ele coloca dúvida no seu coração, ele ganhou. Ele não precisa te convencer de que, por exemplo, que uma verdade é mentira. Basta você duvidar da verdade. Se tiver uma dúvida da verdade, será que? Ele já ganhou. Ele já ganhou, porque a Bíblia é sim, sim, não, não. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Ou você tem fé ou você não tem fé. Você só tem fé em quem você confia, né? Calendário Maia não, calendário Maia foi balela, o mundo era para ter acabado dia 21/12/2012, né? Estamos aqui ainda, né? Aquilo ali era outra coisa, né? E quantas coisas fizeram, né? Declararam que Marina ia ser presidente do Brasil, profetizaram isso, ungiram, né? Teve um ato profético, né? Eu lembro que foi em Porto Seguro, comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil, onde uma pessoa, né? Acabou sendo ungido, né, apóstolo, e ele seria o presidente do Brasil, e a campanha dessa pessoa era Brasil restaurado, o Brasil vai ser restaurado, gente, vai melhorar, tudo de bom para melhor, né? Só que se esquece que toda a engrenagem está contaminada, está cheio de corrupção, você depende do Congresso, da Câmara, tudo, Senado, né? Não dá, tá tudo contaminado, né? E tem influências externas também, influências espirituais por trás, tem muita coisa aí, né? Então, o Brasil, nesse momento histórico, ele está mais isento das guerras, né? Porque o Brasil não é uma ameaça, né? Não se torna uma ameaça. O Brasil, ao contrário, ele vai ser protegido, tá? Por causa das terras que ele tem, por causa dos alimentos transgênicos. Quando tiver uma crise alimentar, o Brasil vai ser um grande exportador desses alimentos, né? Aparentemente, a nossa economia vai melhorar, nós vamos ter essa ilusão. A economia está melhorando, né? Está tudo ficando bom, só que nós estamos exportando, né, uma toxina, estamos exportando um veneno para o mundo, né? E está cheio de coisa, agrotóxico e tudo mais por aí, né? A volta de Cristo era visível, perfeitamente visível para aqueles que estão no centro da sua vontade, para os seus filhos, tá? Depois, quando ele vier de novo com a igreja que foi primeiro, a igreja que foi arrebatada, aí todos vão vê-lo. E aí vai haver sim conversões em massa. Aí nós vamos ter um avivamento, só que vai ser pela dor, né? E não por amor. É melhor que você vá por amor. Porque se for pela dor, o bicho vai pegar e não vai ser fácil a coisa aqui. Vai ficar feia a situação, tá bom? Não, maçonaria tem menos. A maçonaria assim, é uma seita secreta, como toda seita secreta, ela é discreta, né? Mas tem lá seus envolvimentos com o tal do Bafomé. Bafomé é uma figura zoomórfica, meio homem, meio animal. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança,
né, e faz com que você adore uma imagem zoomórfica, deformada, alguma coisa está errada, não é? Para pensar. Se você é casado, você é uma só carne com a sua esposa, né, por que a mulher não pode ir? Por que as reuniões são secretas, né? Tudo que é feito no escuro, desconfie, tem coisa lá, tá? Mas não está ligado à alta magia, né? Somente os altos escalões sabem onde estão, mas aí a lavagem cerebral já foi feita, né? O ano mais provável para o acordo de paz. Olha, provavelmente as coisas vão piorar bastante. O acordo de paz vai se manifestar, provavelmente ocorrerá em meados de 2027, metade de 2027, junho, julho de 2027. Inferência minha pautada num calendário divino que está explicitado nas escrituras, que eu explico em detalhes na escola, lá nos Guardiões, no próximo módulo, tá? A gente vai finalizar o módulo 3, né? Vamos entrar no módulo 4, né? Códigos da Bíblia, e nos códigos da Bíblia, logo na segunda aula, na leitura guiada, já está bem explicitado as contas lá, vocês vão saber o que a Bíblia fala sobre esse calendário e quando a data mais provável que ela seria pautada na própria Bíblia, né? Não pautada em inferências pessoais e tudo mais. Nesse momento nós estamos estudando sobre o extermínio da população, né? Que já está em andamento, né? E estamos conhecendo detalhes sombrios. Eu sei que a coisa é complicada, muita gente tem desaparecido, muita gente tem sumido por aí e não se sabe por quê, né? Então, adrenocromo a todo vapor por aí, né? Lula, gostaria de entrar nos Guardiões, eu só consigo efetuar através via Pix. Esses detalhes técnicos eu não sei, por isso nós somos uma equipe. Eu só produzo nos Guardiões as aulas, os conteúdos, né? Eu não sei essa parte técnica, tem que entrar em contato com o nosso apoio técnico, tá? O suporte técnico. Aí vai te dar essa orientação. Vamos fazer, tá bom? A coisa tá pegando. Você acha que os Estados Unidos começaram a vender o kit para sobrevivência? Eles investiram bastante dinheiro lá nas pílulas anti-radiação, né? Evidentemente, quem fabricou, a empresa que fez, a indústria que fez isso, ganha muito dinheiro. Eles também vão ganhar muito dinheiro na revenda, porque o povo está com medo, já está faltando a pílula, né? Quer dizer, as pessoas estão com medo. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui, deixa eu pensar um pouco, uma maneira de falar. Isso eu falo dentro dos Guardiões. Eu vou tentar falar de maneira codificada para vocês, tá bom? O Dr. Robert Ray, cirurgião plástico médico formado em Harvard, ele deu uma entrevista dizendo que ele pegou uma toxina, né? Ele pegou uma toxina, pegou uma virose, tá bom? Vamos chamar assim, uma virose. E ele sabia que, como ele tem asma, ele sabia que aquilo ali poderia se agravar e ele poderia morrer, né? Então ele tinha que se cuidar. Se ele não fizesse nada, ele morria. Se ele fosse para a cruz vermelha, né? Se ele fosse para um hospital, ele também poderia morrer, ele também achava isso. Então, o que ele fez? Ele usou do conhecimento que ele tem e usou uma série de substâncias que a mídia disse para você que não funcionava, que era fake news, que não valia, que era ineficaz. Ele usou exatamente isso e com ele funcionou, porque funciona, né? A indústria farmacêutica, sabe quanto dinheiro que ela ganhou? No último ano, 200 bilhões de dólares. Faturou 200 bilhões de dólares, tá bom? Então, não é brincadeira, tem muita grana envolvida, tá? Tem muita gente sendo comprada, eles estão comprando quase tudo, né? Porque tem muito dinheiro entrou. Todas essas questões de pagamento para entrar para os Guardiões, eu não sei, tem que falar com o nosso suporte técnico. Eu não entendo essa parte técnica administrativa, né? Quer dizer, tem o designer gráfico, tem o videomaker, tem o programador, tem o suporte técnico, tem o administrador. Temos uma equipe que faz isso, né? Eu só produzo os conteúdos, eu só faço as aulas, né? Fora isso, eu não sei como funciona, né? Também pergunta como de pagamento, eu também não sei, tá? Que mais? Gostaria de entrar também via Pix, eu também não sei, gente. Tem que entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? Toda essa questão de pagamento com relação aos Guardiões, entre em contato direto com o nosso suporte técnico, tá ok? Inclusive tem o telefone, acho que até no nosso
Tem um grupo no Telegram, né? Tem o nosso telefone lá. É claro, como em todo lugar, né? Tem as suas laranjas podres, né? Tem gente infiltrada, obviamente, como tinha até entre o grupo que Jesus escolheu, tinha Judas, né? Então sempre vai ter um Judas em qualquer lugar que você vá. Tem o bom e tem o mal. Tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo, em qualquer esfera da sociedade, tá? Mas a grande maioria está vindo com o coração aberto, está vindo para ser portador de luz, para aprender a combater o bom combate e ter conhecimento de coisas que os nossos olhos não veem, porque são ocultos. Mas eu tenho um arsenal. Tudo que foi tirado da internet eu já tinha copiado antes. Porque graças a Deus, meus seguidores, né, que são muitos, eles mandam para mim as informações, assim que chegam, mandam, eu já copio aquilo ali, de repente em horas o negócio sai da internet, né? Lá vem os bombeiros, ou então divulgam que é fake news. Aí você não pode publicar, né? Se você publica, você está lascado, né? Vocês perguntam pra caramba. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Por que os satânicos acreditam que podem vencer o Criador? Eu já expliquei isso em vídeos, inclusive. Eles acreditam que eles vão se proteger em bunkers. Eles têm bunkers espalhados pelo mundo inteiro e tem bunkers que são verdadeiras cidades, né? Cidades que podem ter, conseguem se manter, comportam cerca de 20 mil pessoas e elas têm capacidade assim de renovação de água, purificação de ar e tudo mais, alimentos, renovação, etc e tal. Por isso que tem até mesmo, né, isso acho que eu não falei aqui, eu falei dentro dos Guardiões, existe um bunker de sementes, né, sementes não modificadas, não transgênicas, eles estão preparados. Então eles imaginam assim, vai ter uma grande guerra biológica, eles vão se esconder nos bunkers, nessas cidades subterrâneas, eles estarão protegidos, imunes, né, a tudo isso. Quando a atmosfera estiver limpa, eles voltam, eles herdam a terra e aí eles pegam essas sementes, né, nesse banco de sementes, plantam alimentos puros sem contaminação e eles vão herdar o mundo. É essa a imagem que o diabo vende para eles. Eles acreditam, né? O diabo é um bicho muito inteligente, enganou a terça parte dos anjos. Acho que ele engana as pessoas, engana. Hoje em dia, para pensar, o boato não é mais poderoso do que o fato, né? Se soltar um boato, qualquer que seja, né? Ele corre como um rastro de pólvora. Bastou uma pessoa gritar, crucifica, né? Uma laranja podre, crucifica. Todo o povo ficou ensandecido, todo o povo entra numa histeria coletiva e começa a pedir a crucificação de Jesus, que deu todo o seu sangue, seu suor, suas lágrimas, deu por aquele povo, pregou amor, ensinou amor, viveu amor, né? E que pediram a crucificação e solta o bandido. Hoje, a grande maioria dá mais valor ao bandido, porque o bandido fala o que você quer ouvir, né? Ele fala que você vai ter prosperidade, que você vai ser curado, que você tem um milagre, que vai ser tudo de bom na sua vida, e ainda mais vão achincalhar tudo aquele que fala a verdade. Isso é histórico, tá? Isso, não só Jesus foi perseguido por falar a verdade, mas Paulo também, Pedro, os apóstolos, os profetas. Isso é histórico, sempre aconteceu. No mundo onde, em especial nesse momento que a gente está vivendo, um mundo onde o amor tem se esfriado, você falar a verdade, você tem que ter coragem, meu, porque você é ameaçado, você se torna um alvo, evidentemente, do mundo espiritual, né? Você falar a verdade no mundo aculturado pela mentira, falar de amor, no amor está se esfriando, você é alvo, né? Então é evidente que vai ser atacado, vai ser rechaçado. Eu já avisei os guardiões e eles têm recebido estratégias para isso, para se protegerem, para se blindarem, para orarem, para jejuarem, para ler a Bíblia, para manter uma comunhão com Deus, para terem fortalecimento espiritual. E depois nós vamos ainda entrar no modo Escola de Gladiadores, onde eu vou ensinar a verdadeira batalha espiritual, que realmente funciona em batalha espiritual, para depois colocá-los na arena. Não dá para pôr vocês na arena antes de vocês saberem disso, né? Mas as informações eu estou passando, porque vocês precisam saber o que está acontecendo. E tem coisas assim de deixar você estupefato. Você nem imagina o que estão fazendo nos bastidores, gente. Mas eles põem tudo embaixo do pano, tá tudo escondido. E se eu publicar nas redes abertas, eu sou censurado, né? Não pode. Não pode falar. Ou então ou te censuram ou te matam, né? Como vamos defender dos fariseus no meu canal? Isso aí está em todo lugar, contaminação está em todo lugar, né? Isso aí é mundial, é planetário. Desde a época de Jesus, os próprios líderes espirituais, eles já eram também, o fariseu era a casta majoritária, né, eclesiástica do seu tempo. Eles eram os guardiões da lei, aqueles que ensinavam o povo a verdade, né? Mas Jesus chama eles de raça de víboras, sepulcros caiados, né, condutores cegos, hipócritas, né? Então, esses fariseus estão aqui no
nosso meio também, estão aí na live também, tá cheio de fariseu aí, né, que não vive o que prega, que não sabe o que é amor, que nunca teve uma experiência com a verdade, que nunca teve uma experiência com Deus. São normalmente pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas assim que se sentiram desprezadas, pessoas que alimentam muito ódio no coração. Então, quando você vibra numa frequência negativa, você atrai coisas negativas. Tudo de ruim vem para você, né? Demônios se acampam ao seu redor e não anjos, né? Então, é claro, são usados pelo diabo como matéria-prima, como fizeram com Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, né? Então, eu não sou maior que o mestre. Se Jesus foi achincalhado, bateram nele, xingaram ele, cuspiram nele, ele foi zombado, o povo tinha dúvida dele, irmãos não acreditavam nele, discípulos o abandonaram, João 6,66. Ele foi traído por Judas, negado por Pedro, na hora da cruz. Ninguém estava lá dos seus discípulos, só estava João, Maria e Maria Madalena, né? Os fariseus falavam mal dele, que ele era impostor e tudo mais. Você acha que não vai acontecer isso nos nossos dias? Jesus disse, tome tua cruz e me segue. É cruz, é viver o que ele viveu também, é passar pelo que ele passou, mas também é provar da paz que transcende entendimento e saber que nem o mal vai chegar à minha casa, porque Deus guarda, as coisas estão indo de bom para melhor, as coisas estão melhorando, né? Graças a Deus tem me abençoado muito em muitas vertentes, né? Em muitas áreas Deus tem me abençoado, tenho ganhado muitos presentes de Deus, experiências com Deus, amigos leais de verdade, as condições de ter essa plataforma sem censura, que é algo extraordinário, isso que tem enfurecido o diabo, é por isso que levantaram-se muitos fariseus, né? Mas são orquestrados, né? Então não me preocupa não, o diabo ele é mais oportunista do que poderoso, ele fala, mas ele não tem o poder de tocar, não pode tocar na minha vida, não pode tocar nas minhas coisas, sem a permissão de Deus, sem a quiescência de Deus, né? Somente aquilo que Deus permitir que é tocado, somente isso, né? Então não se importa com isso não, essas pessoas mesmo elas se aniquilam, vão ficar aqui para dentro da tribulação, a maioria vai ficar, infelizmente, porque não ouve a verdade, porque os ouvidos têm comichão da verdade, correm atrás das fábulas, acreditam na mentira como sendo verdade e transformam a verdade em mentira. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então não se preocupem com isso, tá bom? Isso é como, desculpe a palavra, mas é como se fosse um peido, sabe? Fede um pouquinho, cheira mal na hora, mas aí ele se dissipa, eles somem, desaparecem. Assim como eles vêm, eles vão, eles ficam um tempo, né? Então não fica aquele fedor eterno, né? Ele cheira mal por um tempo, assim, mas eu já estou blindado contra isso, não estou nem aí, né? Tem equipe jurídica que está cuidando disso, né? Os guardiões aprenderão a língua enoquiana. Eu não sei se isso vale a pena, se isso tem valor ou não. Eu quero primeiro ensinar coisas mais importantes do que isso. Aprender a combater o bom combate. Saber a língua enoquiana não vai te blindar contra isso, né? Não vai te proteger, mesmo porque você pode falar com Deus usando qualquer língua. Deus conhece todos os idiomas, sabe todos os anjos quando se apresentaram para os homens, apresentou para Ló, apresentou para Gideão, apareceu para Daniel, apareceu para Abraão, apareceu de uma maneira que eles pudessem entender o idioma. Eles não falaram uma língua desconhecida, eles falaram uma língua que eles compreendiam. E assim Jesus também falava com o Pai. De tantos milagres que Jesus fez, notem só, tantos milagres que ele fez, o que o povo perguntou para Jesus? Jesus nos ensina a orar, né? Não foi nos ensina a fazer a água virar vinho, não foi nos ensina a ter uma oratória como o Senhor tem, nos dá sabedoria, né? Nos ensina a fazer milagres, né? Nos ensina a curar os enfermos. Não, nós queremos aprender a orar. Né? E orar é fazer a vontade do Pai, assim na terra como nos céus, na terra como nos céus, tá? E que o pão nosso venha de cada dia, seja cada dia hoje. Então basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez, não fica com medo de apocalipse, do que vai vir pela frente, não. Então, cada dia, dê o melhor, faça o bem hoje, ame hoje, abrace, estenda a mão, não aponta o dedo, não julga, não se junte à roda dos escarnecedores, a Bíblia diz isso, tá? Por quê? Sabe aquelas coisas que Deus não gosta, mas tem uma que Deus abomina? Qual que é? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Sabe por quê? Porque essa contenda começou lá nos céus, começou na grande rebelião. Lá começou a contenda. Essas contendas começaram lá, entre irmãos, entre os anjos, né? Então por isso que Deus abomina isso, porque isso está sendo replicado na terra.
E então Deus abomina quem semeia contenda. Paulo ainda fala, né, em Coríntios, que aquele que, dizendo-se irmão, se fala que é cristão, né, mas é maldizente, fala mal dos outros, né, faz fofoca, faz intriga, é mentiroso, é fanfarrão, é beberrão, né, esse aí você nem sequer senta na mesa, nem senta na mesa. Então se afaste das pessoas tóxicas, né, essas pessoas tóxicas só fazem mal na sua vida, são âncoras na sua vida, né, eu percebi isso na minha vida, quando pessoas tóxicas se afastaram de mim, parece que você, nossa, abre um outro mundo, um outro universo, sabe? As bênçãos de Deus começam a chegar até você, as bênçãos te perseguem, gente, tá? Essa é a questão. Pois é, tem muitos pecados nas igrejas e ainda existe. Jesus ele falou, né? A casa do meu pai era para ser uma casa de oração, de adoração, mas virou um covil de ladrões. Continua sendo. Hoje o altar se transformou em quê? Em palanque. O altar é palanque, né? Entra político no altar. Não importa, sabe? Tem crente e não crente, tem crente que se faz de crente que está no altar também. Cunha já esteve no altar de igreja, tá? E foi preso. Então, por exemplo, tá? Então tem vários, Quest já teve altar, então eu já vi vários políticos em igreja. Por quê? Ganham dinheiro, tem muita grana por trás, tá? Já me ofereceram dinheiro para mim, para eu apoiar político, para eu entrar na política. Se eu quisesse, gente, eu já estaria rico, né? Eu estaria rico, milionário, né? Já teria casa própria, não estaria mais vivendo de aluguel, né? Não passaria nenhuma dificuldade, assim, uma ou outra, né? Que todo mundo passa, que é natural, né? Mas assim, não, eu sirvo a Deus, basta cada dia o seu mal, basta o pão nosso de cada dia, basta o suficiente para cada dia e pronto, acabou, e fim de papo, né? É isso que eu preciso para viver, né? Então eu aprendi, como Paulo disse, aprendi a passar necessidades, e passei muitas necessidades, mostrei ontem até no Instagram para vocês, fiz algumas postagens, né? E aprendi a viver com um pouco mais. Quando eu tinha um pouco mais, eu partilhava o pão, foi isso que Jesus ensinou. Eu nunca tive ambição na terra, né? Aqui é passageiro, nós somos peregrinos aqui. É claro que a gente precisa, eu e você, a gente precisa de bolhas, né? De felicidade, precisa de lazer, precisa de descanso. Até Deus descansou, precisa de um descanso, precisa de momentos de descontração. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma pequena viagem, faça. Tiver a oportunidade de comer num restaurante com a sua família, coma, né? Passeie, né? Faça algo bom para você também, porque isso traz equilíbrio emocional. Se você só viver no medo, no desespero, você não faz nada, gente, né? Então, que você prove da paz que transcende o entendimento, porque o medo te paralisa, né? Já a verdade, ela te liberta, a verdade te liberta, né? Não, anticristo não tem nada a ver com judeu. Não é judeu porque ele vai ser aceito pelos judeus, mas ele não é judeu. Talvez seja alguém que tenha feito muito bem aos judeus, sabe? Muitos acordos de paz para os judeus, tenha favorecido muito os judeus, né? Ele vai ser aceito pelos judeus, tá? Portal na Antártida? Tem portal na Antártida, sim. Mas não dá para entrar em detalhe aqui. Na verdade, eu não consigo ler tudo, é muita gente, tem mais de 2.000 pessoas aqui nessa live. Então, em suma, né, assim, todas as vezes que a verdade for dita, ela vai incomodar a mentira. A luz incomoda as trevas, né? Tudo que brilha incomoda aquele que está na escuridão. Simples assim, poderoso assim. Então, toda vez que você anuncia a verdade, Jesus não era bem-vindo nos tempos. Se Jesus estivesse nos dias de hoje aqui, ele seria expulso da igreja em nome de Jesus. Ele seria expulso em nome de Jesus, né? Se por acaso Paulo vivesse nos dias de hoje, Paulo ele era rechaçado. Paulo ele sofria naufrágio, era apedrejado, açoitado, preso. Paulo tinha brecha, Paulo era satanista. Eliseu não foi curado, então Eliseu tinha brecha. Deus não curou Eliseu. Eliseu fez coisas tremendas. Eliseu tinha legalidade. Então as pessoas julgam demais. E a Bíblia diz para você não julgar. Que não julgue para que não seja julgado. Porque na mesma vez que você julga, você vai e será julgado, né? Então é claro, quem tem a mente cauterizada, né, quem está doutrinado com a mentira, não tem a capacidade de entender a verdade. Por isso que a Bíblia fala lá em Daniel, os sábios entenderão, mas os ímpios continuarão agindo com a impiedade, porque eles não veem, eles continuam na escuridão. Então não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em estar na luz. Essa é a minha indicação para vocês, tá?
que você esteja na luz, que você viva a verdade, viva os preceitos de Cristo, né? E que realmente você coloque em prática o cristianismo. Não adianta falar de amor se você não ama, não adianta falar de perdão se você não perdoa, não adianta você falar de unidade se você não tenta promover a unidade, unidade do remanescente, não unidade na questão de você se unir com gente que não presta. A Bíblia deixa o contrário, né? Fala o oposto disso, para você se não sair da roda dos escarnecedores. Não faça aliança com pessoas que são contrárias aos valores cristãos, né? Então, que você seja um semeador da verdade, do amor, da fé e da esperança. E espero que essa live tenha te ajudado bastante. Já estamos bastante tempo adiantado aqui. Eu vou ter que encerrar, para não ficar longo demais, tá bom? Senão, de repente, vá que, né, não sobe. Olha... Uau, mais 2.000 pessoas. Então, obrigado, viu, pela presença de vocês. Que Deus abençoe e guarde. Espero que essas informações não sejam deletadas, né? Falei tudo em código, mas tem um monte de pistas aqui para vocês, tá? Eu falo mais nos Guardiões, né? Então fica aí a dica, o convite para vocês, e a gente está bolando estratégias aí para poder ajudar também quem não pode ter condições, depende de pagar o curso e tudo mais. A gente fez o preço mais enxuto possível, né? Porque temos uma equipe para pagar. Todo mundo é pago, são profissionais, pagam e ganham por isso, e fazem com excelência o seu trabalho. Então merecem, digno ao trabalhador do seu salário. Nada de errado contra isso, tá? Paulo também fala, aquele que anuncia o evangelho, que vive do evangelho, que semeia coisas espirituais, que recolhe os materiais. Aquele que é instruído na palavra, aquele que é instruído na palavra, que reparte os seus bens com aquele que o instrui. É bíblico, e que cada um dê segundo o que o Espírito pôs em seu coração, né? Em alegria, né? Não em obrigação, não por medo da maldição ou por uma espera de uma recompensa, mas por amor, por amor. É esse amor que a gente tem que resgatar. Como Paulo fala, cada um dê segundo a sua prosperidade, mas invista não nos profissionais da fé, não naquele que te põe medo, invista naqueles que te anunciam a verdade, tá bom? Não estou falando de mim, mas de qualquer pessoa, tá? Eu tenho como referência o Paul Washer, o David Wilkerson, o Nick Cruz, né, John Piper, Augusto Nicodemus, eu gosto das pregações dele também. Então tem muitas pessoas, tem um remanescente fiel no mundo que está anunciando a verdade. Honre a estes, tá? O falso profeta, ele vai te enganar, né? Então, se ele fala mais de dinheiro do que de amor, tem alguma coisa errada. Se ele fala mais de prosperidade do que perdão, tem alguma coisa errada. A igreja hoje em dia a igreja hoje tem muita, é uma igreja homofóbica, é uma igreja preconceituosa, é uma igreja muitas vezes julgadora. Ou seja, cadê o amor? Cadê o amor? É como o Apocalipse fala, Jesus bate a porta, ele está do lado de fora da igreja. Aí a igreja acha, não, eu sou rica, nada me falta. E Deus fala o que para a igreja mesmo? Você é um pobre, desgraçado, cego e nu. É isso que você é. E Jesus bate a porta, ele quer entrar no seu coração. Deixa ele entrar, deixa ele mudar a sua vida, deixa ele transformar a sua história. É essa a mensagem que eu tenho para vocês, viu? Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Uma honra fazer essas lives com vocês, adoro, porque eu vejo que vocês são pessoas assim muito especiais, muito engajadas. Assim, 99% aqui está engajado, quer aprender, e vocês são remanescente fiel, são luz para esse mundo que está em trevas, e vocês estão fazendo diferença nesse mundo indiferente. Então, conhecimento é poder. Veja os livros que eu recomendei, tá bom? Né? Fica aí como dica para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo, até a nossa próxima live, talvez, ou vídeo. Vamos ver. Queria de fazer uma live, que aí eu posso bater um papo com vocês aí, tá bom? Fica com Deus, viu? Beijão no coração de vocês. Deus te abençoe e te guarde. Valeu, galera. Desligando.